Meus amados, a paz do Senhor a todos. Bom, eu venho desde já glorificar o nome do Senhor por mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor, de poder compartilhar mais uma experiência, né, que eu tive com o Senhor. E há muito tempo eu venho esperado o momento certo para poder compartilhar um testemunho, né, que eu tive, um testemunho que eu tenho em relação a uma vitória alcançada com o Senhor. Né? Eu fiz uma promessa, eu fiz um voto com o Senhor de que se o Senhor operasse na minha vida, eu compartilharia, eu testemunharia do poder, do amor e das bênçãos do Senhor, porque tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, que vem da parte do Senhor, é como que uma obrigação nós passarmos adiante, nós testemunharmos, porque certamente através de um testemunho, por mais simples que ele seja, o Senhor ele pode operar na vida de outras pessoas e o nome do Senhor ele pode e deve ser glorificado em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, primeiramente, um versículo da palavra do Senhor e logo em seguida eu darei o meu testemunho. Eu quero compartilhar com os irmãos Salmo 37, vamos ler o versículo 5 do Salmo 137, salmo bem conhecido pelos irmãos, e nos diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Em reverência à palavra do Senhor, nós vamos dobrar as nossas cabeças, nós vamos orar ao Senhor, porque nós estamos diante de uma palavra santa, de uma palavra maravilhosa, nós estamos diante do próprio Deus falando aos nossos corações. Então, que possamos ter reverência a esse Deus tão maravilhoso que tem falado conosco. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós adoramos o teu nome. Ó Deus, te glorificamos por mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado de poder compartilhar, ó Deus, a tua palavra, de poder, ó Deus, testemunhar dos teus feitos para com as nossas vidas, ó Deus. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas. Meu Deus, nós sabemos que quando nos colocamos à disposição do Senhor para cumprir a tua vontade, ó Deus, o Senhor opera em favor das nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus que, além de Deus, é Pai, é um Deus que cuida, é um Deus que zela pelo teu povo. Amado Deus, nós te exaltamos por essa certeza de que o Senhor tem zelado por nós, de que o Senhor tem cuidado de cada uma das suas ovelhas. Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Meu Deus, e agora em nome de Jesus eu lhe peço, ó Deus, para que esta palavra, esse testemunho a ser compartilhado, possa alcançar, ó Deus, os corações. E quem sabe, ó Deus, tem vidas, ó Deus, que estão necessitando, ó Deus, de ouvir esse testemunho, de ouvir esta palavra. E eu quero te pedir, ó Deus, para que o teu Espírito Santo possa ir de encontro a essas vidas, ó Deus, e possa falar aos corações dessas vidas. Meu Deus, possa operar grandemente para que estas vidas também venham testemunhar do teu nome. Senhor, derrama a tua graça. Meu Deus, nós assim oramos. Meu Deus, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que nós entendemos sobre esta palavra
que Davi nos deixou escrito nesse salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que seria entregar o nosso caminho ao Senhor? Entregar o meu caminho ao Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, é tão somente você se submeter à vontade daquele que opera na sua vida e opera com poder e grande glória. É você se submeter à vontade daquele que tem zelado pela tua vida. É você se entregar à vontade dele. É você abrir mão daquilo que pertence a você, a sua vontade, e se entregar e se submeter à vontade de um Deus todo-poderoso que tem o controle de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor é nos colocarmos à disposição do Senhor. É entregarmos tudo na mão do Senhor. A nossa família, os nossos bens, o nosso casamento, a nossa vida profissional, a nossa saúde, os nossos pensamentos, os nossos feitos, entregarmos tudo ao Senhor é nos submetermos à sua vontade, é nos entregarmos inteiramente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que este versículo ele vem falar exatamente a experiência que eu tive com o Senhor, né? Há algum tempo atrás, eu havia entrado em uma luta muito grande em relação ao meu casamento. Eu havia ficado um tempo separado da minha companheira, da minha esposa, por motivos errôneos. Porque nós sabemos que toda ação gera uma reação. Todo pecado tem uma consequência. E a reação das minhas ações sobrevieram sobre a minha vida. E as consequências dos meus erros, dos meus pecados, sobrevieram sobre a minha vida. E eu passei por uma luta, porque eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha esposa. E desde então, no momento em que eu havia perdido o meu casamento, os meus pensamentos, eles se voltaram ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu entendi que o único que poderia reverter aquela situação era o Senhor. Então, eu comecei a buscar o Senhor. E nessa busca eu fiz um propósito com o Senhor, que no dia em que o Senhor restaurasse o meu casamento, restaurasse a minha união com a minha companheira, primeiro, eu teria certeza de que o meu casamento seria do Senhor, e segundo, que eu testemunharia essa operação sobrenatural no meu casamento e falaria do amor do Senhor e desta tão grande bênção que Ele me concedeu com a vida dos irmãos, com a vida de todos aqueles que estiverem passando por lutas parecidas. Então eu fiz um propósito. Se o Senhor operasse no meu casamento, eu iria falar dessa operação e iria compartilhar essa operação com as pessoas. Eu não iria guardar isso para mim, não. Pois bem, passou-se algum tempo, na verdade, muito tempo, e até então eu não havia ainda cumprido esse propósito diante do Senhor. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração, de poder compartilhar com os irmãos e testemunhar dessa bênção, desse
desse tão grande feito do Senhor na minha vida. E eu venho de antemão dizer para os irmãos o quão maravilhoso é o Senhor. Quando eu me coloquei à disposição do Senhor, quando eu entreguei os meus caminhos ao Senhor e passei a me dedicar ao Senhor, passei a orar, passei a buscar ao Senhor, passei a jejuar, passei a ir ao monte, orar ao Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui, antes de contar a experiência que eu tive com o Senhor. Eu quero agradecer e glorificar o nome do Senhor por ter colocado na minha vida um jovem pastor chamado Danilo Tavares, da Igreja Salvos pela Graça. Eu exalto o nome do Senhor pela vida do irmão, porque ele, juntamente com as ovelhas do seu rebanho, o seu pai, um homem que ora ao Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, a igreja, juntamente com os mesmos, as orações da igreja, do pastor. Eu quero glorificar o nome do Senhor por ter colocado esta igreja na minha vida, por ter colocado esse pastor na minha vida, por ter colocado esse irmão tão amado na minha vida, porque eu me lembro bem quantas orações que eles fizeram por mim. Eu me lembro bem toda vez que eu ia ao monte e que o Senhor falava comigo. Eu me lembro bem toda vez que eu ia em um culto nesta igreja e o Senhor, ele falava o meu coração, ele confortava o meu coração, ele sustentava a minha fé, ele me concedia mais fé. Portanto, eu glorifico o nome do Senhor, primeiramente pela operação do Senhor, é claro, e por Deus ter colocado esse pastor na minha vida, esta igreja na minha vida que tanto me ajudou. Meus irmãos, eu me lembro uma vez que, nesse período que eu estava nesta igreja, que nós fomos ao monte orar, e ali nós orando, toda a igreja orando. Eu me lembro que um varão chegou até mim e disse para mim assim: meu irmão, no momento que você estava orando, que você estava de joelhos, você estava calado, houve um período aqui em que o pastor ele pediu para que os irmãos colocassem as suas necessidades, falassem sobre as suas necessidades, pedissem as orações, e você ficou em silêncio, você dobrou seus joelhos, foi orar em silêncio, não quis expor o seu problema. Mas o Senhor, ele manda te dizer que ele ouviu a sua oração em silêncio. Aquilo que estava dentro do teu coração, o Senhor, ele ouviu. E o interessante é que o irmão me disse que ele via um anjo, que ele vinha sobre mim, e ele colocava a mão nos meus ombros e dizia assim: eis que o Senhor te trará a vitória em relação àquilo que está pedindo nesta hora. E eu, naquele momento, eu estava pedindo ardentemente uma bênção, eu estava pedindo a restauração do meu casamento, eu estava pedindo ao Senhor para que Ele entrasse com providência, para que Ele tirasse aquela dúvida do meu coração. E eu pedi ao Senhor naquele momento para que, se Ele operasse no meu casamento, primeiro eu iria ter certeza de que era do Senhor e depois eu ia testemunhar disso. E o Senhor, Ele ouviu o meu clamor, louvado seja o nome do Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ali não foi só eu que estava orando, ali foi a igreja que estava orando, e não estava orando somente naquele dia ali não. A igreja estava orando desde o momento em que eu pisei pela primeira vez naquela igreja. E o Senhor, Ele desde o primeiro momento que eu pisei naquela igreja, Ele começou a operar na minha vida. Mas o interessante é que a operação do Senhor não é no meu tempo, não é no seu tempo. A operação do Senhor é no tempo dEle. Muitas das vezes Deus ele permite
que passemos por uma prova para Ele nos fortalecer, para Ele nos preparar para algo maior, para algo melhor. O intuito do Senhor não era tão somente restaurar o meu casamento. O intuito do Senhor era me resgatar para a presença dEle. Lembra que eu disse que todo pecado tem uma consequência? Eu estava no erro, eu estava no pecado, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Mas a partir do momento que eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, que eu entreguei a minha vida ao Senhor, que eu me submeti ao Senhor, que eu passei a orar, que eu passei a consagrar a minha vida ao Senhor, que eu passei a entregar por completo a minha vida ao Senhor, o Senhor ele começou a operar na minha vida. E detalhe, nesse momento, nesse período, eu não tinha contato nenhum com a minha companheira. Meus amados, foi horrível essa experiência que eu tive, porque quando nós amamos alguém, nós queremos estar junto com essa pessoa, mas seria egoísmo da minha parte estar com ela ainda estando no pecado. Então, qual foi o objetivo do Senhor? Me manter naquela situação para poder mudar o meu coração e mudar o meu posicionamento em relação ao meu casamento. Hoje eu posso dizer, para a honra e glória do nome do Senhor, eu ainda não mudei 100% não, porque o homem ele é falho. A natureza do homem é pecaminosa. Desde Adão o homem vem pecando. E a própria palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então hoje eu estou aqui contando essa experiência para os irmãos, porque a graça do Senhor foi sobre a minha vida. Ela foi derramada sobre a minha vida e o Senhor, ele ouviu o meu clamor e ele ouviu a intercessão da igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor e eu passei a confiar nele, o Senhor, ele ouviu o meu clamor, ele ouviu o clamor da igreja. E o Senhor hoje, ele está me dando a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos essa experiência. Eu fiquei um bom tempo bloqueado das redes sociais da minha companheira. Eu fiquei um bom tempo sem conversar com ela. Eu não sabia o que ela fazia, ela não sabia o que eu estava fazendo. Mas a partir daquele momento que eu pisei naquela igreja, que eu passei a orar, que os irmãos passaram a orar por mim, que eu entreguei o meu caminho ao Senhor, o Senhor ele começou a abrir as portas. Naturalmente, ela foi me desbloqueando de uma rede social, de outra rede social. Ela me desbloqueou do telefone dela. Nós começamos a conversar aos poucos. O Senhor começou a nos reaproximar. Ela começou a ir junto, a visitar a igreja que eu estava, depois passou a ir junto comigo nos cultos. Eu passei a frequentar os cultos lá na igreja onde ela estava congregando. O Senhor ele começou a fazer uma obra por completo. O Senhor nos reaproximou, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor ele restaurou meu casamento. Hoje eu estou casado. Hoje eu estou com a minha companheira. Hoje nós temos o mesmo objetivo, caminharmos juntos, servirmos ao Senhor juntos. Mas mais do que isso, o Senhor, ele começou a operar no meu caráter. Ele começou a operar na minha mente. Ele começou a operar na minha vida. Mas essa obra de transformação, essa obra de santificação, de separação do pecado, dos erros, para uma vida de plena comunhão, de plena santificação, requer tempo. Ainda o que Deus tem para operar na minha vida ainda não foi concluído por completo, porque a santificação, ela requer um tempo. Meus amados, nós só alcançaremos a estatura do varão perfeito quando nós estivermos com o Senhor na eternidade. Enquanto isso,
o Senhor ele vai trabalhando em nosso caráter, ele vai moldando o nosso caráter. O que eu quero dizer com isso? Que durante todo o período que eu passei separado e todas as crises que eu tive no meu casamento, eu não entendia o porquê daquilo que eu estava sofrendo tanto. Eu não entendia por que tanto sofrimento. Mas acontece que o Senhor ele vem trazer as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não cabia a mim entender, cabia a mim aceitar. Então, quando eu passei a aceitar aquela situação e entender e saber que eu só estava nela foi porque eu errei, eu pequei, quando eu reconheci isso, o Senhor ele começou a operar na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, ele restaurou meu casamento. A minha oração foi essa: Senhor, se o Senhor restaurar o meu casamento, eu terei certeza de que o Senhor está nele, de que é a vontade do Senhor, e segundo, eu testemunharei. Então, o Senhor ele operou na minha vida, e hoje eu estou cumprindo esse voto diante do Senhor, estou testemunhando a vitória sobre o meu casamento. E segundo, essa situação toda, ela serviu para que Deus pudesse mudar e moldar o meu caráter. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa com toda a convicção do mundo. Como eu disse, a santificação ela requer tempo. O Senhor, ele molda os nossos caráter dia após dia. O Senhor, ele transforma as nossas vidas, ele nos santifica dia após dia. Hoje eu entendo o porquê que eu passei por aquela luta. E hoje eu glorifico ao Senhor por ter passado por aquela luta, porque o desejo que há no meu coração hoje de servir ao Senhor, de servir a Deus, só surgiu porque eu passei por aquela luta. Infelizmente, o homem, ele é assim, porque é uma luta constantemente entre a carne e o espírito. E o que estava prevalecendo na minha vida era a carne, era o pecado. E isso não pode prevalecer nas nossas vidas, porque isso nos tira a salvação. O que tem que prevalecer nas nossas vidas é o Espírito Santo do Senhor. É o Senhor quem tem que prevalecer. Meus amados, Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele venceu a carne. Então não há por que a carne vencer em nossas vidas, porque ela já foi derrotada. Então eu estava vivendo um momento complicado porque eu estava no erro. Então, se eu estava no erro, eu estava no pecado, a consequência do pecado veio imediatamente sobre a minha vida. E não foi só isso que aconteceu nesse período, não. No meu casamento, em relação ao meu casamento, não. O pecado, o erro na minha vida trouxe outras consequências também. Consequências na saúde, que eu quase morri. Se não fosse a mão poderosa do Senhor e a misericórdia dele, eu estaria morto, porque havia me dado uma infecção urinária um tempo antes dessa luta no meu casamento. Eu havia ficado internado no hospital. Eu quase morri, porque a infecção havia passado para o meu sangue e a minha situação havia se complicado. A médica falou para mim, no dia que eu fui fazer a consulta, que se eu demoro mais um dia em casa, certamente eu morreria. Tanto é que quando eu cheguei na consulta, e eu fui um pouco ousado, porque eu fiz os exames antes de consultar, aí quando ela foi fazer o pedido dos exames, eu mostrei os exames antes dela concluir o pedido. Falei, não, aqui, eu já fiz os exames. Na hora que ela viu o exame, ela falou bem assim, rapaz, você vai ter que ser internado agora, urgente. Já vou fazer aqui
a notificação, o pedido para a sua internação. E quando me internaram, 30 minutos depois, eu comecei a tremer do nada, começou a me dar uma febre alta, eu comecei a dar tipo uns ataques de epilepsia. Eu achei que eu ia morrer naquele momento, mas já era consequência da gravidade da infecção urinária que já havia passado para o sangue. E eu comecei a clamar ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa eu morrer aqui não. E o Senhor, para a honra e glória do nome dele, ele operou na minha saúde. Aquela tremura, aquela espécie de epilepsia passou, a febre diminuiu, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Aí passou-se um dia, eu fui melhorando, passou-se 2, 3, eu fiquei 4 dias internado. Mais ou menos no 5º dia, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu tive a alta. Mas por que eu estou falando isso? Para que os irmãos entendam definitivamente que todo pecado tem uma consequência. E se nós não entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, não nos submetermos à vontade do Senhor, não entregarmos tudo em nossa vida ao Senhor, as consequências virão. E isso é fato. Isso é fato. Portanto, eu espero em nome de Jesus que essa pequena experiência que eu tive com o Senhor, tanto no meu casamento, a restauração, a restituição do meu casamento, a minha saúde, a restituição da minha saúde, possa contribuir em algo em favor da sua vida. A palavra que o Senhor quer que entendamos e que a coloquemos em nossos corações é esta. Meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. E todo pecado tem uma consequência. Então, que possamos fugir da aparência do mal a cada dia, sabendo e tendo a convicção, se continuarmos no pecado, continuarmos no erro, o pecado gera uma consequência. E olha que essa consequência, ela não é nada diante da maior consequência que o pecado pode trazer na vida do homem, que é a morte eterna, que é a morte espiritual, porque a morte eterna não existe. Porque se nós perdemos a nossa salvação, nós passaremos uma eternidade toda em tormento, em sofrimento, em prantos, em ranger de dentes. Essa é a pior das consequências que o pecado pode trazer. A morte espiritual, né? A perda da salvação. Mas olha, o pecado ele traz consequências aqui nesse tempo e ele traz consequências durante toda a eternidade. Porque nos traz a morte espiritual, nos faz perder a salvação, mas o sofrimento eterno ele prevalece. Então, que possamos fugir da aparência do mal. Que o pecado na minha vida e na sua vida, ele possa ser derrotado a cada dia, porque todos os dias nós pecaremos, mas que a cada dia o pecado seja derrotado, assim como ele foi lá na cruz do Calvário, por aquele sangue inocente que foi derramado por mim e por você, para poder nos perdoar e vencer o pecado. E que nós possamos nos conscientizar disso. Portanto, eu agradeço aos irmãos
pelo tempo que se disponibilizaram a assistir esse vídeo, esse pequeno testemunho. E eu espero, em nome de Jesus, ter contribuído em alguma coisa, em alguma forma, e que tudo aquilo que eu deixei de falar aqui, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O mesmo milagre que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Amém, meus amados? Meus irmãos, eu quero pedir um favor para os irmãos, para que se inscrevam nesse canal, porque é preciso ter no mínimo 50 inscritos nesse canal para que eu tenha mais liberdade para poder postar os meus vídeos, para que eu tenha o privilégio de poder fazer vídeos ao vivo e interagir com os irmãos. E o meu único objetivo aqui é anunciar a palavra do Senhor. E eu quero pedir a ajuda dos irmãos para que compartilhem esse vídeo, para que curtam, para que se inscrevam nesse canal, para que assim nós possamos cada dia mais melhorar a qualidade dos vídeos e principalmente termos acesso às postagens dos vídeos ao vivo, de podermos interagir ao vivo com os irmãos. E certamente haverá um crescimento muito grande na nossa vida espiritual, porque eu irei aprender com os irmãos certamente aprenderão um pouco comigo também, porque assim como um corpo, nós estaremos meditando na palavra do Senhor e divulgando a palavra do Senhor. Desde já eu glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade e eu espero que esta palavra ela possa adentrar ao coração de todos. Amém? Vamos orar encerrando esse período, já glorificando ao Senhor por esta palavra e que o Senhor possa operar nas nossas vidas a cada dia e nos dar consciência de que o pecado gera a morte e tem as suas consequências. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, ele tudo fará nas nossas vidas. E ainda mais, o principal de todas as bênçãos, ele nos dará a salvação. Amado Deus, nós exaltamos o teu nome, te glorificamos, ó Deus, por mais um período passado na tua presença. Ó Deus, porque toda vez que nós anunciamos a tua palavra, ó Deus, nós temos a certeza de que o Senhor opera. Portanto, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem operado em nossas vidas todas as vezes que nós anunciamos a tua palavra. Ó Deus, eu te louvo também porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração e o interessante que, ó Deus, que toda vez que nós anunciamos e pregamos a tua palavra, nós sabemos que os anjos do Senhor, eles param para nos assistir. Eles param para ver a tua palavra ser anunciada. Isso só nos dá a entender, ó Deus, o quão importante é o anúncio da tua palavra. Porque a tua palavra, quando anunciada, quando pregada, ela gera vida, ela gera perdão, ela gera transformação, ela nos dá consciência do pecado, ela nos dá consciência de que devemos estar diante do altar do Senhor, de entregarmos os nossos caminhos, as nossas vidas, tudo ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós te louvamos por mais uma vez a tua palavra ser anunciada. Eu te peço em nome de Jesus, para que a tua palavra ela possa adentrar aos corações nesta hora. Ó Deus, e se há alguma pessoa
passando por uma luta no casamento, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa restaurar os casamentos, que o Senhor possa repreender todo o mal nas famílias. Meu Deus, e se há algumas vidas, meu Deus, longe dos caminhos do Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações e possa trazê-los, ó Deus, novamente para os Teus caminhos e que haja nesta hora, Senhor, conversões de vidas ao Senhor. Meu Deus, que haja salvação. Meu Deus, que haja cura, libertação, que haja operação do Senhor. Meu Deus, nós assim oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu desejo a todos a paz do Senhor. E mais uma vez, eu peço aos irmãos, por gentileza, se inscrevam nesse canal, para que a palavra do Senhor, através da minha vida, possa ser anunciada, porque o meu único objetivo é anunciar a palavra do Senhor. E amados, leiam a Bíblia, estudem a palavra do Senhor, se consagrem ao Senhor, entreguem os teus caminhos ao Senhor, para que o Senhor possa operar na tua vida e possa te conceder salvação. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.